o mundo cripto, ele é uma vida um pouco de vida de cachorro, né? Um ano é igual a 7 ou mais. O estado de Wisconsin comprou 350 milhões de dólares de Bitcoin. E essa adoção institucional, que na minha opinião, impulsiona a gente para não mais ter que fazer essa pergunta, será que isso aqui vai voltar para zero? Alex Nascimento, professor da UCLA, está no conselho do mercado Bitcoin e vai te contar tudo o que está acontecendo em cripto no Brasil e nos Estados Unidos. Bitcoin hoje ele é a melhor bateria que já foi desenvolvida. Eu acho que especulação a certo nível pode ser saudável, né? Porque é a base do mercado de capital. Vamos fazer aqui uma metáfora. Você vai hoje pegar e vai jogar futebol contra um profissional, estilo Neymar ou qualquer outro jogador profissional, e você vai ganhar. Meio que difícil, entendeu? Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e meu convidado de hoje é o Alex Nascimento, que tem um currículo super extenso em cripto e blockchain e também ensina esses temas na UCLA, conhecida também aqui no Brasil como UCLA, que é uma universidade lá nos Estados Unidos. E, enfim, eu tô super feliz de ter você aqui, né? Finalmente a gente conseguiu uma data que você tá no Brasil aqui para conversar com a gente. E muito obrigada por ter vindo, Alex. Muito obrigado, Mari. Eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui no Future of Money. Vocês sempre me recebem aqui com muito carinho e é sempre um prazer conversar com você e com a sua audiência. Obrigada. Bom, já vamos começar contextualizando aqui para quem não te conhece ainda e também falando um pouco mais sobre você, o que você já fez em cripto, blockchain, até como é que foi parar nesse universo, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Sim, lógico. Eu sempre trabalhei com tecnologia, né, e fui fazer um mestrado na UCLA, ou conhecida na América Latina como UCLA. Saí do mestrado, comecei a dar aula na universidade relacionada a tecnologia, empreendedorismo e tal. Em 2017, e parece até, né, que faz muito tempo, mas no mundo cripto, me disseram outro dia que vida de cachorro, né? Um ano de cripto é 7 anos da vida real. Então, em 2017, quando teve o primeiro grande boom de Bitcoin, e eu repito isso, né? Bitcoin foi de 1.000 para 20 mil, para quem não lembra, a universidade se animou em fazer um laboratório de blockchain e eu fui apontado para tomar a liderança e criar o currículo. Nesse processo não tinha muito livro, né? Era tudo muito novo, eram poucos materiais acadêmicos que tinham sobre isso. E aí, na criação desse material, para mim ficou muito claro que isso ia revolucionar o mercado financeiro em geral. Então, escrevemos um livro, começamos a dar o curso. Hoje a universidade tem diversos cursos dentro das suas diferentes escolas de negócio, escola de direito. Eu dou aula no mestrado de ciência de dados e venho nessa jornada desde 2017 acompanhando a evolução do mercado. E aí conheci o Portilho aqui, que é um grande apoiador do mercado, quando vocês do BTG lançaram o HitBZ, que eu até agradeço, vocês são um apoiador do nosso livro. Tá o case do HitBZ lá no nosso livro STO Financial Revolution, então sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. E lembrando também que o Alex é colunista lá na Exame, fala sobre blockchain para o Future of Money, então muito feliz em estar com você aqui e saber um pouquinho mais sobre a sua história e tudo mais. Então, assim, para quem está ouvindo, já dá para entender que você é uma pessoa que está super envolvida com isso e principalmente estando numa universidade de ponta nos Estados Unidos, tá por dentro de tudo que está acontecendo no mercado cripto e principalmente, acho que do final do ano passado para cá, Estados Unidos, que já era um grande protagonista nesse setor, agora ficou mais ainda, né? Então, o que você tem para trazer ali de ponto de vista do que está acontecendo, o governo Trump e tudo mais? Deu uma decepcionada ali para alguns, né? Porque na campanha tinha várias promessas, o pessoal se empolgou ali e agora
já tem lá umas polêmicas, criptomoeda do Trump não decolou da forma como esperado. Então, me fala um pouco o que você está enxergando sobre isso. É super interessante, assim, porque eu acho que o mercado cripto, ele tem as suas fases, né? E para quem vive o mercado que nem a gente chama de ciclos, né? E esses ciclos, aparentemente, eles vão se repetindo. Então, a gente não é o primeiro inverno cripto, como a gente do mercado chama, que a gente vem vendo. E a última administração do governo americano, né, que era a administração do Biden, era uma administração muito pró-regulamentação, né? Onde se tiveram diferentes exemplos, Choke Point 2.0, onde era uma refaturação do Choke Point 1.0 do Obama, que, para quem não acompanhou, era onde os bancos pararam de servir empresas que eram relacionadas a temas que a administração do Obama era contra, né? Então, o Choke Point 2.0 era, na administração do Biden, os bancos parando de servir as empresas de cripto, né? E aí, por isso, se chamava Choke Point 2.0. Trago isso porque esse foi um grande marco, para quem acompanha o mercado, do inverno cripto antes da nova administração, que é a administração do Trump. Então a gente saiu do famoso, como a gente diz no Brasil, do 8 para o 80. Né? Você saiu de uma administração que era muito pró-regulamentação, que não deixava as coisas muito claras de como elas deveriam ser tratadas, para uma administração que é muito pró-cripto. A gente vê hoje membros do governo Trump, como David Sachs, né, que é um grande apoiador do mercado cripto, é conhecido como Crypto Czar da campanha do Trump. A gente viu o Trump, acho que até o povo, né, os fanáticos por cripto, eles têm uma memória curta e uma ansiedade grande. Então, o que acontece é que o pessoal queria que acontecesse mais coisa do que aconteceu. Mas se a gente for pontuar os eventos que aconteceram, foram eventos, a gente tem aí, acho que o que vai fazer 90 dias de governo Trump ainda, né? A gente teve um meme coin do presidente americano. Na sequência desse meme coin, a administração do Trump conseguiu fazer que meme coins não fossem consideradas securities, né? Aí você teve uma troca na SEC, que, para quem não é familiarizado, vale sempre lembrar que é a CVM americana, né, que é o Securities Exchange Commission, e que regula todo tipo de contrato de investimento, como a CVM faz aqui no Brasil. Vale muito a pena também lembrar que o pessoal sempre pergunta por que a SEC é tão importante no mundo cripto. Não é que a SEC é importante no mundo cripto, é que o mercado americano representa 40% do trade mundial de valores imobiliários. Então, se você é um player institucional, você vai olhar para o que o regulador de 40% da fatia do mercado está falando. Então, a gente também teve uma mudança no mercado americano com um novo líder da SEC, que é o Ueda, onde ele eliminou uma necessidade que os bancos americanos tinham de ter que pôr cripto no seu balanço. E isso abre uma caixa de possibilidades enormes que você já está vendo bancos como Citibank, State Street, dizendo que vão fazer custódia de cripto. Porque antigamente, né, se você tivesse cripto, você teria que pôr ele no seu balanço. Você não poderia fazer custódia e não ter ele no seu balanço. Então, a gente está vendo uma grande reviravolta do governo americano, um grande apoio da SEC, que é a CVM americana, e, na minha opinião, um possível superciclo dos próximos 4 anos. Legal, era isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque a gente está muito no começo do governo Trump e, lógico, que todas as expectativas que se formaram a gente ainda não pode
cravar que vai ser bom, vai ser ruim, mas assim, falando em termos de mercado, a coisa deu uma esfriada ali. Então eu quero saber de você quais são as suas expectativas ali para não só para todos esses 4 anos de governo, mas até pensando num curto prazo ali, o que você acha que vai acontecer, porque o pessoal deu uma desanimada ali, tá mais ali, né? A gente teve uma máxima histórica do Bitcoin ali no dia da posse, e aí agora já estamos bem longe disso. Então, acha que vale a pena? É o momento ali de comprar Bitcoin? Você acha que vai voltar a subir? Vai demorar para voltar a subir? Né? Porque é isso que o pessoal quer saber, é isso que estão me perguntando já aqui. Nas suas redes sociais, e aí eu acho que é um pouco isso que eu falei, né? O mundo cripto, ele é uma vida um pouco de vida de cachorro, né? Um ano é igual a 7 ou mais. Então, a indústria e os apoiadores e os fãs de cripto têm muito pouca paciência. Vale a pena lembrar que hoje, a última vez que eu olhei hoje, estava por volta de $82 mil, alguma coisa assim, em Bitcoin. É uma máxima maior do que a última máxima de 70 e poucos mil dólares, que foi há um bom tempo atrás, né? Foi antes do último inverno. E você tem sempre essa ansiedade no mercado, que fala, mas estava a 107 e agora voltou para 82, será que esse é o fim? Será que vai cair de novo? Eu acho que vale muito a pena a gente olhar quais são os fundamentos. E uma das coisas que a gente olha muito na universidade são os fundamentos da adoção do mercado cripto. E essa tese a gente tinha lá em 2017, que era ou cripto vai ser adotado por instituições financeiras como o BTG, e aí parabéns para o time aqui do BTG, Portilho e companhia, que adotou a tecnologia lá em 2017, 18, 19, lançando produto e quebrando paradigmas, ou vai continuar sendo uma brincadeira de gente que gosta de tecnologia, né? E aí a gente começa a olhar quais são esses pontos de adoção. Tem um hashtag, uma pesquisa que você pode fazer de um keyword, né? Keyword era a palavra que eu estava procurando, no Google, que chama Bitcoin is Dead. Que são vários pontos, você conhece, mas para quem talvez não conheça, são vários pontos na curva da história do Bitcoin, onde teve uma grande diluição, né, teve uma grande queda, e aí o povo marcava com esse hashtag Bitcoin is Dead, daqui para frente vai virar zero. Quando, em janeiro de 2024, a SEC americana aprovou o spot, o ETF de spot, abrindo a porteira para qualquer player institucional a ter exposição a Bitcoin sem ter os riscos de custódia própria, você, na minha opinião, matou essa pergunta de Bitcoin is Dead, né? E aí você começa a ver as evoluções do mercado, e a gente está aí há quase um pouco mais de um ano, né? Janeiro de 2024, também março ali. Algumas evoluções. Os ETFs, o ETF hoje da BlackRock, o iShares de Bitcoin, é o maior ETF que tem, de todos os ETFs, né? E aí você, né, faz uma outra comparação. Mas aí também o ETF de ouro é muito importante. O ETF de ouro é muito importante, mas demorou 6 meses para o ETF de ouro gerar o que o ETF de Bitcoin da iShares gerou em pouquíssimas semanas. Então você tem uma adoção muito grande de cripto, especialmente por players institucionais americanos de grande porte. Hoje a Fidelity, que é um dos maiores players institucionais americanos, põe Bitcoin disponível para você comprar o seu 401k, que é o plano de aposentadoria americano. Então você pode se aposentar botando o Bitcoin ali na sua poupança de aposentadoria. Você tem estados americanos comprando Bitcoin. O estado de Wisconsin comprou 350 milhões de dólares de Bitcoin. E essa adoção institucional, que na minha opinião impulsiona a gente
para não mais ter que fazer essa pergunta, será que isso aqui vai voltar para zero? E aí você, né, quando que vai chegar a $1 milhão? Eu não sei, mas que não vai para zero, eu sou muito confiante disso. E é importante que você trouxe essa questão da adoção institucional, porque, inclusive, é uma curiosidade minha que eu tenho para você que mora nos Estados Unidos há um bom tempo, está envolvido com universidade lá, já está envolvido com a tecnologia também há um bom tempo. Então, já recebi outros convidados aqui no podcast que também estudaram fora, passaram um tempo nos Estados Unidos, e é impressionante como eles sempre trazem que... Enquanto aqui no Brasil, Bitcoin ainda era uma coisa que as pessoas achavam que era pirâmide, lá nos Estados Unidos já estavam começando a estudar em universidades, já estavam começando a pensar mais na tecnologia. Então, eu quero saber de você, agora que você citou a adoção institucional, se lá em 2017, quando vocês estavam desenvolvendo ali, começando a estudar blockchain na UCLA, você imaginava isso acontecendo, enxergava ali talvez alguma movimentação de players institucionais nesse sentido, ou foi uma coisa mais recente? Como que funcionou ali, né, essa mudança de paradigma de que Bitcoin era uma coisa que não tinha relação alguma com finanças tradicionais e hoje em dia é totalmente oposto? Sim, eu acho que foi uma movimentação internacional, né? E aí eu faço um paradigma aqui, um paralelo. O BTG também começou a olhar para Bitcoin ativo digital na mesma época que a universidade começou a olhar. Sim, 2017. Mas era um dos únicos, né? Aqui no Brasil, acho que foi um pouco diferente. Exato. E aí eu acho que é só uma coisa de escala, né? Uhum. Porque como o mercado americano é muito maior, de bancos e instituições financeiras, você tinha alguns players grandes olhando para isso em 2017, questionando, tentando entender o que podia, o que não podia. Vale a pena lembrar que a gente tinha o ETF de Bitcoin, só não era o de spot, né? Para quem não conhece a diferença, é que o de spot ele acompanha exatamente o preço do Bitcoin naquele dia, ao contrário do que existia, era no mercado de futuros, onde é uma aposta, né? E surgiu mais ou menos em 2021 também, né? Exato. Então, assim, você tinha essa adoção, já a CME já adotava Bitcoin como futuro, na mesma época que o BTG começou a olhar para isso. Você também tinha outros grupos de grandes instituições americanas olhando para isso. Algumas até deram um 180, vale a pena lembrar a história do Bank of America em 2021, se eu não me engano. Lançaram não um white paper, mas um report do banco dizendo que Bitcoin era uma porcaria, né? E aí... JP Morgan também, o CEO, até hoje, eu acho que ele não mudou de opinião, né? Mas eles também têm iniciativas em blockchain, não conseguiram fugir. Não fugiram da tecnologia. E aí deu um 180 e fizeram um outro report, criaram um time interno olhando para isso. Então, eu acho que vale muito a pena que tem players no mercado que vem fazendo essa adoção. Isso é claro por fatos que a gente vem olhando. Até o CEO da BlackRock fala isso publicamente, que ele achava que não era uma coisa séria e que ele mudou de opinião, né? E quem somos nós para não mudar de opinião? Então, eu acho que vem sendo uma evolução no mundo inteiro. E é o famoso, quanto mais gente adota, mais o preço sobe. Legal, acho que você se demonstrou muito otimista com a tecnologia, obviamente, não esperava diferente, né? Mas eu preciso fazer essa pergunta, porque você até citou aqui momentos em que, né, a mídia, principalmente, os investidores mais ansiosos, acharam que o Bitcoin morreu. Ou pelo menos se questionaram isso diante de quedas expressivas, momentos do mercado ali que, né, tava ali numa turbulência. Mas eu quero saber de você, que é um super especialista, já está há anos nisso, se existe, de fato, se você acha que existe a possibilidade
do Bitcoin morrer mesmo, não necessariamente por falta de fundamento ou alguma coisa nesse sentido, mas será que pode surgir uma outra moeda que vai ultrapassar o Bitcoin? Será que vai surgir uma outra tecnologia que vai chamar mais atenção? A gente teve inteligência artificial também, que foi aquele boom e tudo mais. Será que o Bitcoin, ele pode ser esquecido no futuro? Ou você acredita muito mais daquela tese do ouro digital, que vai ficar escasso a um ponto que não vai ter mais volta, a valorização vai ser inevitável? É muito boa pergunta, porque e a verdade é que eu não tenho uma resposta boa, eu posso te dar minha opinião, né? Você tem dois argumentos ali que são grandes. Você tem um argumento que muitas pessoas, especialistas em tecnologia, falam, computação quântica vai quebrar as chaves do Bitcoin, né? E para quem não é especialista do mercado ou estuda a fundo, seria quebrar as senhas das pessoas. Ou seja, eu com um computador quântico conseguiria quebrar a sua senha da sua carteira de Bitcoin e ter acesso aos seus Bitcoins, o que realmente seria um problema grande para o mercado e resultaria numa grande perda de valor devido ao risco. E o contra-argumento disso é que já mais do que uma vez o código do Bitcoin foi reajustado, né? Foi feito um update. Essa, para mim, é a tese que mais funcionaria, porque você tem tanta gente já investida e comprada no Bitcoin que esse valor ele não vai ser diluído porque quebraram as chaves desse código. Porque vale a pena lembrar que o Bitcoin é um Excel, né? Eu tenho 10 Bitcoins, você tem 7, eu te mando 1, eu fico com 9, você fica com 8. Adoraria ter 7 Bitcoins. Mas é um Excel, né? Entre todos nós que participamos. Então, eu não vejo isso como um grande risco. Aí você me fez a pergunta se eu acho que ele tem fundamentos econômicos de valorização a longo prazo. Desde que eu estudo a matéria, você, na minha opinião, teve 3 vidas do Bitcoin, né? Você teve a primeira vida, que era a tentativa dele ser pagamento, uma moeda digital. Ele teve essa vida não pegou tanta atração porque ele tem a sua dificuldade tecnológica, não chega imediatamente igual o Pix, você tem uma volatilidade do preço, então comprou uma Coca-Cola hoje, na hora que o cara recebe já não é mais o mesmo preço. Aí você passou dessa evolução para o que foi reserva de valor, né? As pessoas assumiam que um Bitcoin era igual a um Picasso ou alguma coisa assim. Eu compro porque amanhã alguém vai comprar de mim por mais do que eu paguei, que é o conceito de comprar um Picasso. Se você gosta do Picasso ou não gosta, não é a pergunta. A pergunta é que se você comprar ele hoje, vai ter mais gente adotando que o Picasso é um grande pintor e amanhã o seu quadro vai valer mais. E hoje a gente está numa terceira evolução, que para mim é muito clara, que o Bitcoin hoje ele é a melhor bateria que já foi desenvolvida. E aí a pessoa fala assim, mas, pô, Alex, você está falando de bateria, você está falando de dinheiro, depois reserva de valor e hoje bateria. Muito dinheiro é investido em energia, né? Hidrelétricas e etc. Que geram energia que, se você não estoca essa energia, você perde ela numa hidrelétrica, ou se você não vende, você não consegue liquidar ela. E todos nós sabemos que você fazer uma bateria gigantesca de lítio é economicamente inviável. Então, essa economia de energia, dinheiro sendo investido em grandes infraestruturas de energia e fomentando a geração de Bitcoin, ela dá esse ciclo econômico ao ativo. As pessoas falam, mas Bitcoin não tem lastro. Como assim não tem lastro? Vai criar uma para quem não conhece, isso é interessantíssimo. Se você hoje for minerar Bitcoin, você precisa para ser minimamente relevante, uns 5 megawatts. 5 megawatts é mais do que necessário para acender uma cidade do tamanho de Campinas. Então você tem um custo de infraestrutura de energia
altíssimo para ser relevante. Você está falando de hoje as mineradoras de Bitcoin têm 3 gigawatts, 10 gigawatts. São investimentos de altíssimo valor que dão o lastro hoje. E, inclusive, é interessante você citar essa parte de gasto energético, né? Para quem não sabe, para minerar o Bitcoin, você precisa ali de supercomputadores que gastam muita energia, então por isso que tem essa necessidade de um consumo excessivo de energia, que também é um alvo de muitas críticas, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque até o Greenpeace quer desligar o Bitcoin, né? Assim, se for depender da vontade deles, protestos e tudo mais, o Bitcoin não existiria por conta desse consumo de energia, que também, às vezes, não está nem tão ligado ao consumo em si, mas à fonte dessa energia, né? Se ela vem de uma fonte renovável ou não. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é uma muito boa pergunta, porque ela é o famoso, assim, lenda urbana, né? Então, vamos desconstruir um pouco essa lenda urbana. Onde é que está o problema da energia? O problema da energia está de você gerar energia de forma não renovável ou de forma não verde, né? Através de usinas elétricas, por exemplo, de carvão. Tem gente minerando Bitcoin com usina elétrica de carvão? Tem gente minerando Bitcoin com placa solar, com usina de carvão, com fazenda eólica, com todo tipo de geração de energia. Aí a pergunta não está se o problema é o Bitcoin. A pergunta está como é que você está gerando energia. E aí você tem uma coisa que eu acho interessantíssima desconstruir essa narrativa ou essa lenda urbana, é que não basta só você ter energia. Você tem que ter energia, você tem que ter computadores de mineração de última geração, e energia é um custo meio que estável, né, nos grandes mercados. Você não fala, eu vou comprar energia, vou pegar de graça. A não ser que você esteja fazendo gato no poste da Eletropaulo, você tem que pagar pela energia. Então, hoje, muito da energia que é usada no Bitcoin, para minerar Bitcoin, são energias economicamente viáveis. Porque se ela for muito cara, o custo de mineração não se paga. E a grande maioria dessas hoje utilizadas para a mineração de Bitcoin são de fontes de energia mais para o renovável, como hidrelétricas ou outras, que trazem um custo de energia economicamente eficiente. E aí vale a pena lembrar que se você tem uma hidrelétrica, a energia que você não vendeu, ela foi gerada e se perdeu. Então existe um pouco desse discurso do Greenpeace. Ele tem seu fundamento, tem gente gerando Bitcoin com energia não renovável, mas economicamente a grande maioria gera com energia mais economicamente eficiente. Legal, e eu quero até aproveitar que a gente tá nesse assunto de mineração e tudo mais, que eu acho que é um assunto que aqui no podcast do Future of Money a gente não costuma falar tanto, mas é um assunto que chama a atenção das pessoas que nos leem, estão ouvindo e tudo mais, até porque você citou aí de lenda urbana, tem também outra questão aqui que é quando você vai fazer a mineração de Bitcoin e tudo mais, você vai estar validando ali, né, transações na rede, você vai estar recebendo uma recompensa em Bitcoin por isso. Então, essa recompensa, ela é muito atrativa para as pessoas, né, porque passa a impressão de que vai ser Bitcoin de graça. E lá no começo, assim, né, realmente tinha pessoas que mineravam Bitcoin com um computador normal. Isso não é a realidade de hoje em dia. A gente vê que tem uma necessidade ali de computadores muito caros, um gasto de energia, né? Então, o que a gente mais vê são empresas, né, criando fazendas de mineração e tudo mais. Então, eu queria que você explicasse também um pouco para quem está ouvindo como que funciona o processo de mineração de Bitcoin hoje em dia, né? Porque, até pelo que eu já falei também, já está dando um spoiler da sua resposta, mas você acha que é possível minerar Bitcoin hoje em dia? A pessoa que quer fazer isso, o que ela precisa?
Na pessoa física, eu diria que esse trem já partiu, né? E aí até tem muito golpe aí na internet. Recomendo as pessoas a fazerem a sua própria pesquisa, etc. Mas esse é um grande exemplo, né? Eles vendem assim, minere Bitcoin com seu celular. Isso computacionalmente é inviável, matematicamente possível. Matematicamente possível, você pode ganhar na loteria também. Mas não é porque o seu celular não tem o poder computacional que os computadores hoje das empresas publicamente listadas na Bolsa Americana, e aí vale a pena o pessoal dar uma olhada, Marathon, Riot, RIOT, são empresas de mineração de Bitcoin que têm suas ações listadas na Bolsa Americana, que você pode ir lá olhar o que eles estão produzindo, quantos Bitcoins estão produzindo, quanta energia eles estão gastando, quantos computadores eles têm. E como quem é apaixonado pela indústria sabe, é uma corrida, né? Então eu faço sempre essa metáfora, é igual você ter um Fórmula 1. Aí você vai chegar lá com o seu Fusquinha, que é o seu celular, e vai correr com o Fórmula 1, a sua chance de ganhar é mínima. Talvez se o Fórmula 1 quebrar no meio do caminho, num dia, numa lua de 31 de fevereiro, talvez, mas quase impossível. Então, essas grandes mineradoras, elas levam um pouco daquilo que a gente estava falando. Grandes investimentos em infraestrutura energética para ter um custo de energia baixo, grandes investimentos em poder computacional, computadores mesmo, de última geração, que correm muito mais rápido que o celular um dia iria correr. Então, chega na resposta do bloco, né? Muito mais rápido do que o seu celular conseguiria processar. Então, acho que vale muito a pena para quem tem essas dúvidas olhar um pouco essas grandes empresas que viraram empresas públicas. Você não quer minerar. Ações, né? Você não quer minerar, você compra a ação dessa empresa. E aí a gente tem diferentes opções aqui no Brasil para você acessar essas ações internacionais. Legal. E agora você falou também um pouquinho lá atrás sobre fundamentos, a gente falou muito sobre Bitcoin, sobre a sua visão sobre Bitcoin, mas hoje em dia o fato é que a gente tem ali milhares, se não milhões, assim, né, chutando aqui de criptomoedas, né, principalmente agora que teve aquele boom das meme coins, né, as moedas inspiradas em memes ali, que quando a gente fala de fundamento, é uma coisa que elas, né, tem uma certa deficiência. Elas não trazem. Exatamente. Então eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, se agregam de alguma forma ao setor cripto ou prejudicam, né? Como é que você está vendo isso? Porque principalmente faço essa pergunta porque a gente teve aqui agora o presidente dos Estados Unidos lançando uma meme coin. Então, tá deixando de ser um assunto que tá ficando às margens ali do mercado cripto, só para quem é muito especulador mesmo, e tá atingindo o investidor em massa. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta que eu acho que ela tem várias camadas, né? A primeira, uma das coisas que você me perguntou, ela prejudica ou beneficia o mercado cripto? E aí ela tem duas respostas. Ela prejudica porque é muita especulação e mercado de capitais, alguém tem que perder para alguém ganhar, né? Você não tem empate. Então, poucos ganham, muitos perdem nesse mercado de meme. Ela é beneficial para o mercado? É porque traz mais gente falando sobre. Então, teve todo esse boom de notícias da primeira meme coin de um presidente, não só de um presidente, mas do presidente americano, e como é que isso vai ser regulamentado. E aí teve uma evolução, que foi positiva. Meme coin hoje não é mais considerado valor mobiliário pela SEC, que é a reguladora americana. O que abre uma possibilidade para você fazer um monte de coisas legais, como fan tokens, o meme do cantor, seu cantor preferido, que você vai comprar e aí vai te dar direito a tomar um café com aquele cantor, ou ter acesso
a um show, um pocket show, alguma outra coisa, modelos econômicos que se destravam porque você hoje não considera mais um meme coin como um possível valor mobiliário. Então você tem dois lados dessa mesma moeda, super interessante esse lado. Vale a pena para todo mundo que ouve a gente sempre ficar na cabeça que meme coin não tem fundamento, né? É aquela aposta especulativa. Você tem outras moedas no mercado que têm fundamentos econômicos, como o Ethereum, como o Bitcoin, que a gente estava falando, que tem muito dinheiro investido em infraestrutura para gerar um Bitcoin. Então, esse dinheiro ele é circulado pela economia e ele impulsiona o preço do Bitcoin, mas vale sempre lembrar que meme coin é puramente especulativo, você não tem uma economia por trás, você não tem como validar aquilo. Então, pessoal que gosta de meme coin ou que está procurando entender mais, vale muito a pena estudar bastante antes de botar seu dinheiro em qualquer meme coin. E você acha que a especulação ela é ruim para o mercado cripto? Porque não só para meme coins, mas eu percebo que a especulação ainda é aquilo que chama mais atenção de muitos investidores, principalmente os brasileiros, que criou aquele estigma de que vou comprar Bitcoin e vou ficar rico, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com especulação. Você acha que isso é prejudicial para o mercado no sentido de que cria ali uma narrativa de que ignora também, né, esses fundamentos que tem por trás? Ou você acha que especulação a certo nível também pode ser saudável? Eu acho que especulação a certo nível pode ser saudável, né? Porque é a base do mercado de capital. Você compra uma coisa hoje que você está especulando que amanhã vai valer mais. Obviamente, de maneira honesta, transparente, aonde o mercado de capitais ele é regulado, vale muito a pena sempre prestar atenção nisso, né? Quando você está comprando uma ação na B3 ou aqui no BTG, você está comprando um produto financeiro regulado. Quando você está comprando uma meme coin, você não está comprando um produto financeiro regulado. Então, ele tem diferenças na sua característica de o que aquilo que você está comprando vale ou não. Não é conselho financeiro, porque eu também não tenho nenhuma credencial para dar conselho financeiro, mas é mais do que provado. Até escrevi um artigo na Exame que se você tem uma exposição para Bitcoin ou outros ativos que no mundo de ativos digitais que tem sua especulação nativa ou natural, mas tem fundamentos econômicos por trás, que uma pequena exposição pode dar realmente um ganho exponencial no seu portfólio. Porque 3% do seu portfólio em Bitcoin, com uma alta que o Bitcoin vem tendo de experiência ao longo dos anos, pode realmente ter um impacto muito positivo no seu portfólio. Mas fiz isso com o meme coin. Fez, talvez deu sorte, mas ao longo do prazo é difícil, porque você está, né, num mercado onde você tem robôs, você tem inteligência artificial fazendo trading, você tem high frequency trading. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, você acha que você é o super trader do mundo. Então, vamos fazer aqui uma metáfora. Você vai hoje pegar e vai jogar futebol contra um profissional, estilo Neymar ou qualquer outro jogador profissional, e você vai ganhar. Meio que difícil, entendeu? Apesar de você ter muita boa vontade. Sim. E olha que o Neymar, geralmente ele tá sempre lesionado, mas ainda assim... eu acho que ele ganha, né? E justamente a gente fala sobre muitas opções, né? No mercado cripto a gente tem ali subsetores ali dos mais diversos, você até citou alguns. E então, assim, as opções são várias para você escolher algo que tenha fundamentos. E aí, nesse sentido, eu quero saber de você o que você está acompanhando, né? Quais setores ali de cripto, DeFi, né? A gente teve aqueles agentes de IA e tudo mais. O que você acha que tem mais potencial no futuro? Eu sou um grande fã de agentes de AI, né? E é hoje o que a minha pesquisa, tanto na universidade, mas com meus próprios fundos,
ela é mais focada em. E por quê? Porque existe uma grande diferença entre quem, que a gente chama aqui, que é a audiência da Mint, que é o criptonativo, e o resto do mundo. Não por uma qualificação ou desqualificação ou nenhuma segregação, só porque o criptonativo, ou a pessoa que é nativa do mundo cripto, ela é muito confortável com a dificuldade operacional de fazer trades em cripto. Você entrar na plataforma da Mint, comprar Bitcoin, super fácil. Agora, você começar a fazer trades mais complexos de DeFi, a brincadeira começa a ficar uma coisa bem complexa. Não só complexa para você, né, rastrear o seu lucro ou perda, mas também uma brincadeira complexa ou um investimento complexo, não vou chamar de brincadeira, uma operação de investimento complexa de um ponto de vista operacional. E irreversível, né? Se fizer Se errado... errou, dançou. Então, uma das grandes teses que a gente tem e que eu acompanho e invisto nela é que agentes de inteligência artificial vão facilitar de forma exponencial esses trades ou essas operações mais avançadas. E que essas operações mais avançadas elas estavam criando um pouco esse abismo entre um investidor comum, né, pessoa comum, que não acompanha o mercado todo dia, que tem uma exposição a cripto, e a pessoa que respira e come cripto. E você tem muito ganho nessa ponta aqui, né? Risco, vale sempre essa frase, né? Risco, retorno. Mais risco, mais retorno, menos risco, menos retorno. E a gente acredita que os agentes de AI, ou de inteligência artificial, vão facilitar essa transição do investidor médio, ou da pessoa que não é nativa de cripto, para essa adoção do mundo cripto em geral, como você citou, DeFi, etc. Mas aí também não teria também uma barreira ali de adoção para os agentes de IA? Como que funcionaria isso? Porque, do ponto de vista de que você está me falando, então o investidor ele iria usar esses agentes para fazer os trades para eles. E você já enxerga uma adoção desses agentes a esse nível, né, para fazer essa combinação? Sim. Hoje a gente trabalha na construção desses agentes. Para quem tem interesse, dá uma olhada no projeto, chama panoramablock.com, como visão panorâmica dos blocos. E a ideia é que você consiga conversar com o agente, conforme você conversa com o ChatGPT, ou com o Claude, ou com qualquer outro desses agentes, e você instruir o agente a fazer decisões. Um dos agentes que a gente vem trabalhando, que é um agente super simples, mas ele traz muito valor, é um agente de DCA, né, que é Dollar Cost Average, que é você comprar todo dia um pouquinho. E por que isso é beneficial para o investidor de longo prazo? Porque você aí mata a volatilidade do preço, né? Você acaba comprando no preço médio e quando o ativo sobe, você ganha aquela margem de deslocamento para cima. Aí você pensa, tá, mas eu vou parar todo dia que eu acordar de manhã, eu vou tomar meu café, vou comer meu pão com manteiga e vou entrar na frente do computador e vou comprar R$100 de Bitcoin. Operacionalmente, isso já começa a ficar uma coisa já dá trabalho. Agora, se você tiver um agente que você pode conversar com ele conforme você conversa com o ChatGPT e falar, aqui tá os meus R$1.000 durante os próximos 10 dias, compre R$100 todo dia na hora tal, ou no preço médio do dia, etc. Então, esses são alguns exemplos do que a gente está trabalhando, mas evolução de agente de inteligência artificial é um mundo, né? A gente não... O potencial é infinito aqui do que a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos.
Legal, eu achei super interessante que você falou de DCA, porque eu já vou também puxar aqui o meu jabá. A gente tem lá no Future of Money um e-book de 3 estratégias para você investir em Bitcoin. DCA é uma delas. E se você quiser descobrir as outras 2, a gente vai deixar o link aqui na descrição, né? Aproveitem, não percam. E é de graça. E agora a gente está chegando no final do nosso papo, né? A gente tem o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, e eu não poderia deixar de perguntar para você qual que é a sua opinião sobre a integração dos bancos, né? A adoção dos bancos em cripto, que era uma coisa ali que não era tão esperada quando o Bitcoin foi lançado, por exemplo, né? Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ela é essencial. E essa foi a nossa grande motivação em criar um esforço dentro da universidade, que não só era para, obviamente, distribuir educação, fomentar a educação de Web3, blockchain, cripto e da tecnologia, mas também era para ter uma conversa acadêmica e muito baseada em fatos e não em narrativas com players institucionais como bancos. Qual é o grande problema de um banco adotar cripto? É o perfil de risco. Né? Se eu vendo uma coisa para o meu correntista que não é uma boa coisa, isso é muito ruim para o banco, isso machuca muito a reputação do banco. Então você tem que não só educar novos executivos, mas você tem que também educar executivos que já estão aí há muito tempo, os famosos dinossauros do mercado financeiro, a entender os riscos, entender como o mercado cripto funciona. E isso vem sendo uma coisa que a gente acreditava lá em 2017, que hoje é uma realidade. Você, aqui no Brasil, você tem Itaú, você tem BTG, você tem Nubank, você tem uma série de outros bancos tradicionais, né, ou empresas financeiras que já adotam cripto, e até empresas que têm um cunho financeiro, mas não são bancos, como Mercado Livre ou na América Latina Mercado Pago, que também vem adotando. Então, eu acho que também isso é um fato. Hoje, bancos mundo afora são confortáveis em operar e distribuir cripto. Legal, Alex. Bom, muito obrigada por ter vindo. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você também queria trazer. Não, eu queria só agradecer. É sempre um prazer, assim, sempre que necessitado, só me chamar. Adoro aqui a casa, adoro bater um papo com vocês. Vocês fazem um trabalho super fascinante. Para quem quiser ter uma conversa online comigo, só me procurar, é @7, número 7, o Alex Nascimento, ou olhar no LinkedIn, Alex Nascimento UCLA. E muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu é que agradeço, o papo foi ótimo também. Não posso esquecer de pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Além, é claro, de acompanhar as nossas matérias na Exame, que inclusive também tem artigos do Alex, que sempre está mandando para a gente lá. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada.